Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando o Roberto da Silva, que é professor da Faculdade de Educação aqui da USP. No bloco anterior, né, justamente estávamos falando desse método, dessa metodologia, e você até chegou a me falar que é uma aplicação, né, que seria um processo de aplicação, mas que a gente também pode encarar como uma metodologia, que seria o ciclo de formação da marginalidade social. E falávamos também que pouco se estuda dentro da universidade essa questão de crianças e adolescentes em risco. E a pergunta feita foi em que medida essa metodologia ou essa aplicação poderia ser utilizada dentro de instituições que abrigam essas crianças, adolescentes em conflito com a lei. Olha, eu prefiro dizer que esse ciclo de formação da marginalidade social é um modelo de análise de interpretação da realidade. Dentro desse ciclo é que surgem as diversas metodologias, né? Porque eu lido basicamente com essa lógica. Nós temos órgãos, serviços públicos, privados de atendimento social, políticas sociais de atendimento. E a lógica que a gente vê é que crianças, adolescentes, famílias em situação momentânea de vulnerabilidade social dão entrada nesses órgãos, serviços ou instituições e deveriam ter ali um trabalho de diagnóstico das suas necessidades, posteriores encaminhamento e sair na outra ponta com os problemas resolvidos. No caso, por exemplo, né, hoje, por exemplo, essas instituições, elas são chamadas de locais para reeducação, né? E temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas medidas sinalizam uma possível mudança, mesmo que lenta? Não, mas deixa eu te dizer ainda a aplicação desse modelo de análise de interpretação. Porque a percepção que a gente tem é que quem entra com um problema num hospital, se faz o diagnóstico e o tratamento e, ao final, na outra ponta, ela precisa sair curada, né? Na dimensão social é a mesma coisa. Uma pessoa que entra em uma situação de abrigo é porque ela tem um problema, precisa ser resolvido esse problema e depois ela é devolvida à sociedade. Assim é com o adolescente, assim é com as prisões. E não é isso que acontece no Brasil, né? Nós ficamos, como eu fiquei, 18 anos em um abrigo e eu saí na mesma situação de abandono em que entrei. As pessoas entram na prisão por um determinado problema e a prisão piora esse problema, a prisão não resolve o problema. Então é essa lógica que a gente tem que reverter, né? O Brasil trabalha miseravelmente com a lógica de administração dos problemas e não de resolução dos problemas. Agora, isso que você chama de pedagogia social, mas antes de responder isso, nós temos um pequeno depoimento. O Roberto, pela sua história pessoal, ele efetivamente trouxe várias áreas, eu diria, de reflexão que a Faculdade de Educação ainda estava por fazer, né? E nesse aspecto eu destacaria em especial a ideia da pedagogia social, que é uma ideia muito cara ao Roberto, né? Nós temos até divergências, mas que é muito bem-vinda no sentido de discutir áreas, inclusive educacionais, que estão historicamente marginalizadas da própria academia. A retomada com um novo impulso em relação a alguns convênios com a África, eles estão sendo realizados e, particularmente, o professor Roberto está cuidando de um convênio com Angola, que também está envolvendo a escola de aplicação. E hoje, Angola realmente está disputando a criação de uma escola de aplicação e que eles querem fazer nos moldes da que hoje existe junto à Faculdade de Educação. Esse é um trabalho dele, é uma motivação que ele tem e que já está bastante avançado. Roberto, eu acho que você, historicamente, foi um professor que entrou aqui e que sofreu muitos preconceitos em relação às suas prioridades, em relação à sua maneira de ser e, por que não dizer, da sua própria história de vida, né? Nós estamos, sem dúvida nenhuma, desejando muito sucesso e que, obviamente, essa preocupação possa se voltar realmente para a Faculdade de Educação e possa
ser uma construção coletiva em que a maioria marginalizada do Brasil possa ter vez e voz também na Universidade de São Paulo. Pois é, nós tivemos aí a fala da diretora da Faculdade de Educação aqui da USP, né, que é a professora Lisete Arelaro, né? E ela volta a falar, primeiro, da sua inserção dentro da Faculdade de Educação e da importância dessa linha de pensamento, né, que seria a pedagogia social. Então, fala pra gente o que seria a pedagogia social, e parece que ela está acontecendo um processo agora de internacionalização, inclusive, né? Sim, porque eu comecei dentro de uma linha de origem francesa, mas que foi radicada solidamente no Brasil, que é da análise institucional, né? Que é entender a estrutura, organização e funcionamento das instituições, particularmente essas instituições de atendimento social. Isso foi a minha primeira fase da pesquisa. Numa segunda fase, eu tentei entender, eu evoluí, vamos dizer assim, para uma linha também francesa, de Lobreau, por exemplo, que é pedagogia institucional. Eu queria decifrar as práticas pedagógicas das instituições para identificar onde ocorrem as falhas, né? Mas, e fiz diversas experiências, testei em campo diversas hipóteses de trabalho, centros de ressocialização, significou testar em grande escala uma dessas hipóteses. A implantação dos CELS na cidade de São Paulo significou testar em grande escala uma dessas hipóteses, né? E eu acabei me convencendo que não basta a gente reformar as instituições por dentro, ou seja, abrigos, escolas, FEBEMs e prisões. Essas instituições vão continuar existindo, mas as práticas delas não é o que faz diferença. A diferença significativa está no âmbito mais amplo da sociedade. E esse plano mais amplo da sociedade, considerando que a sociedade que nos referimos é uma sociedade capitalista, uma sociedade marcada pelo consumo, né, exacerbado, envolve também uma mudança nesse paradigma dessa sociedade? Sim, envolve porque a pedagogia social trabalha com uma concepção de educação muito ampla, né? Não é essa concepção de que educação se faz apenas dentro de escola, dentro de estabelecimentos oficiais, ou dentro de sala de aula, a partir de um currículo e com um profissional. A educação é resultado de um processo de interação social, né? Então, a pedagogia social advoga a ideia de que a educação se faz em todos os tempos, ao longo de toda a vida, em todas as relações e em todos os espaços. Faz alguma interseção com a pedagogia do oprimido, do Paulo Freire? Sim, Paulo Freire, a pedagogia social, para relembrar, ela existe há cerca de 100 anos no mundo, né? Surgiu originalmente na Alemanha, depois se espraiou para outros países, e no Brasil ela chegou muito recentemente. Eu tive a honra de trazer esse referencial teórico para dentro da universidade. E no mundo, Paulo Freire é utilizado como um dos fundamentos teóricos da pedagogia social. Então, para nós foi muito tranquilo usar esse referencial teórico aqui, aproveitando a própria reflexão de Paulo Freire, por exemplo, que está na pedagogia do oprimido. E no caso, essa experiência, você buscou essa experiência na Alemanha, em outros países, ou você construiu, fomentou ela aqui e levou para esses países? No caso aí, teríamos a Alemanha, e Angola, né? Nesse primeiro momento. Não, a pedagogia social é originária da Alemanha, né? A França é o país parceiro que ajuda a construir, mas depois ela assume um vigor muito grande na Espanha, né? E os países do norte da Europa, Suíça, Suécia, Áustria, abraçam muito cedo a pedagogia social e lá ela é consolidada como área de ciências da educação. Essa pedagogia social surge na Europa em decorrência da guerra, a quantidade de órfãos que...
Exatamente. Então, pedagogia social é muito isso. Elas têm surgido em momentos de tensão, de conflito, em que os mecanismos tradicionais das ciências ou da educação já não são capazes de responder aos desafios, né? A educação ela é um desafio mais amplo de diversos setores da sociedade que sequer têm consciência do papel educacional que deve cumprir. E no caso, por exemplo, esses países europeus, eles de certa forma superaram em algum momento histórico essas dificuldades aí com as suas crianças e adolescentes, os órfãos, ou não? Em parte sim, né? Porque essa tradição, a nossa tradição de abandono, ela vem da Itália, sobretudo, né? De Portugal, e nós criamos e nós cultivamos essa tradição aqui do abandono de crianças no Brasil durante mais de 500 anos, né? Isso virou algo tão característico do tecido social brasileiro que mesmo quando a gente pensa resposta simples, isso não é possível efetivar. Por exemplo, temos cerca de 500 mil crianças em abrigos. É difícil 500 mil famílias brasileiras adotarem essas crianças? Então, por exemplo, nós estamos fazendo um novo aprendizado agora com Angola, né? Porque, apesar de nossas reminiscências africanas, Angola, os próprios angolanos dizem que a família angolana é diferente da família africana. No caso, essa experiência que está sendo desenvolvida agora em Angola, até a busca de convênios, nós vamos falar mais profundamente no próximo bloco. O Trajetória volta em instantes. Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando o Roberto da Silva, que é professor da Faculdade de Educação aqui da USP. Pois é, professor Roberto, no último bloco estávamos falando da aplicação da pedagogia social, né? Você chegou a falar que ela teve uma origem europeia, e de repente você começa a estudar mais profundamente essa pedagogia social e acaba propondo aplicação em Angola. Angola saiu de um período de 40 anos de guerra. Então, a infraestrutura do país bastante destruída, danificada, o sistema educacional bastante comprometido e problemas extremamente graves lá. Agora, problemas que coloca a Angola equivalente ao que o Brasil estava nas décadas de 40 e de 50. Né? Então, o que nós temos trabalhado com Angola é de levar para lá tecnologias sociais que nós utilizamos aqui para fazer frente aos nossos problemas. E utilizando a pedagogia social. De certa forma, o que nós construímos no Brasil ficou muito conhecido como educação popular, como educação social, como educação comunitária. Essa educação que se pode fazer fora da sala de aula, que se pode fazer dentro das comunidades, se pode fazer em parceria com as ONGs, com a sociedade civil. Então, Angola está num momento em que, com 63% de analfabetismo, não dá para contar só que a escola vai dar conta de superar os desafios educacionais. É preciso uma mobilização no âmbito da sociedade para que ela também assuma essa tarefa educativa. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando com eles. Então nós temos um depoimento aqui, vamos assisti-lo? Do Roberto eu sou suspeita para falar, né? Mas assim, eu diria, acho que eu defino ele de duas maneiras, curioso e inquieto. Então assim, com essa curiosidade dele, ele até fala que eu não sou muito curiosa, que eu não tenho muita curiosidade, mas assim, ele não fica quieto e com isso acaba mexendo com todo mundo, com a rotina da gente. Então ele sai da sala de aula, porém continua incorporado no Roberto inquieto, no Roberto curioso, que não para. A gente até brinca que fala que ele tem duas esposas, que uma é pedagogia social e a outra sou eu. Que eu falo que eu até já abri mão da pedagogia social, não interfiro mais, nem brigo mais por atenção. Mas assim, ele é um pai carinhoso, acho que as crianças queriam definir isso melhor. É um marido cuidadoso, assim, responsável. Uma coisa que marcou bastante, eu acho que foi no momento, a primeira vez que eu anunciei que eu estava grávida. E que na verdade foi falso.
Aí a segunda vez foi até uma brincadeira, ele me deu uma cotovelada, né? Porque eu falei, eu tô grávida, ele falou, você fala e você não tem certeza. Eu falei, eu acabei de cair, levei uma queda. Aí quando ele soube realmente que eu estava grávida, no momento que a Bia foi nascer, que ele assistiu o parto dos dois, aí ele falou, eu vou assistir o parto, eu ainda brinquei com o médico. Se ele desmaiar, deixa ele caído no chão e continua fazendo o meu parto. Ele falou, não, eu sou homem o suficiente, eu assisti o parto da minha filha. Então ele assistiu o parto, saiu correndo e falou, eu vou atrás dela para assistir o banho, assistir o primeiro banho. Então acho que isso foi uma coisa assim que marcou tanto para ele, pelo fato dele ter passado por abrigos, né, toda essa turbulência na vida dele, e ele assistiu o nascimento da filha dele. Ele é inquieto, ele não sossega, porque é aquilo que assim, ele pega uma determinada área, ele vai até o final, ele mexe no que for possível, ele vai. E quando não tem mais área para ele expandir aquilo ali, ele vai para outra. Entendeu? Então, assim, para ele ficar parado, eu acho que ele fica doente. Então, ele tem sempre uma coisa que ele está ali mexendo, procurando, indo fundo, e ele só sossega quando fala, não tenho mais o que fazer, eu vou para uma outra área. Que ele continue sendo o pai que ele é. Às vezes eu cobro dele, ele também cobra de mim, mas que assim, que ele continue sendo essa pessoa que ele foi, que ele é, e que futuramente ele continue sendo esse pai maravilhoso e que seja um bom marido até o final, enquanto a gente estiver junto. Nós tivemos aí a fala da Doraci Costa Oliveira, que é sua esposa, né? Como é que é ser pai sem ter passado pela experiência de ser filho? Foi uma decisão que eu protelei muito. Eu só fui ser pai aos 45 anos de idade, um pai tardio, né? Mas eu fiz uma opção deliberada e consciente desde os 16 anos de idade, né? 16 anos eu estava na FEBEM ainda, lá no Complexo Tatuapé. Foi a primeira vez que eu saí para estudar em escola pública, na comunidade, né? E pela primeira vez eu vi o que era namoro, né? E dentro da sala de aula apareceu uma aluna grávida. E ali me deu um estalo, eu pensei, olha aí, já que eu não tive uma família de origem, não conhecia a minha família, eu posso arranjar uma namorada aqui e aqui eu dou origem a uma família, né? Mas eu tive isso eu me lembro com bastante clareza, essa decisão que eu tomei ali, porque eu falei, se eu fizer isso, provavelmente eu só vou estar reproduzindo a mesma situação de abandono que eu estou vivenciando hoje. Então, por causa dessa decisão, eu esperei até os 45 anos de idade, né? E para mim foi uma descoberta, quer dizer, eu tinha intuitivamente a sensação de como deveriam se dar essas relações de pai e filho, adulto-criança, marido e mulher e tudo mais, mas eu tinha que experimentar de uma perspectiva nova, da minha, não daquilo que a gente lê na literatura, de que recebe conselho, os cursinhos de formação de pais. Eu tinha que viver a minha experiência. Eu me saí muito bem. E é um pai muito protetor? Não excessivamente, né? Não excessivamente no sentido de que eu não livro as crianças, são 2 filhos, né? Um menino de 7 e uma menina de 9. Eu não evito de expô-los às circunstâncias da vida, né? Não quero que eles passem pelo caminho que eu passei. Não acredito na ideia de que as pessoas aprendam, tenham que sofrer para aprender. Eu acho que a gente pode poupá-los do sofrimento desnecessário. Mas é preciso que eles aprendam desde cedo a enfrentar a vida como ela é. Então, nesse sentido, eu não sou super protetor. E, por exemplo, essa sua experiência de pai, de repente houve um convite em 2005 para você se tornar diretor da Fundação Casa, que não deixa de ser também a figura, talvez, de um grande pai para as pessoas, os adolescentes que estão lá. E o seu nome foi até endossado pelo governador na época, né, Geraldo Alckmin, em 2005, mas houve muita resistência. O que significou esse não para você?
Não, para mim nada, eu entendia perfeitamente. A resistência vinha da área de segurança do governo, né? Particularmente o secretário de Segurança Pública, que era uma figura forte no governo à época, e da parte dos outros secretários, né, de Justiça, de Administração Penitenciária, os secretários das áreas sociais, eles tinham simpatia. Até porque eles diziam para o próprio governador que o quanto seria inusitado colocar um ex-interno da FEBEM na presidência desta instituição, né? Mas o receio era o que eu seria capaz de fazer ali. Foi colocado em xeque a sua competência? Não, competência não, no sentido de que se as ideias, as propostas que eu defendia para a FEBEM eram as ideias endossadas pelo governo. A perspectiva minha à época era extinguir a FEBEM, né? Havia um movimento forte de crítica a essa instituição, sempre houve essa crítica muito forte à instituição, e eu tinha uma proposta endossada por vários setores da sociedade de extinguir esta fundação e criar um outro modelo de atendimento ao adolescente no estado de São Paulo. E você acha que foi isso que levou o seu nome a ser vetado? Por parte da segurança do governo, sim. No caso, por exemplo, a questão da recuperação e integração de pessoas que em algum momento entraram em conflito com a lei. Você acha que o sistema dificulta muito a vida dessas pessoas, já que, pela sua experiência que você cita, sendo um nome que tem o apoio do governador, inclusive, para dirigir um centro e propõe ideias novas, e, no entanto, é vetado, é impedido disso daí. Isso reflete um pouco como a sociedade vê o indivíduo que entrou em algum momento da sua vida em conflito com a lei. Mas, antes de você responder isso, eu gostaria que você ouvisse esse depoimento. Abuso de poder por quê? Porque eram companheiros que, mesmo estando presos, eles estavam sofrendo repressões ali dentro. Além da pena corporal que eles tinham, da pena que a justiça impôs pelo crime que eles cometeram, ali dentro eles pegaram outros processos ali. Caso de companheiro que é preso com maconha dentro da detenção, casos de companheiros que foram condenados quando eram menores de idade e que estão cumprindo penas até hoje. Como eu encontrei a barra aqui fora, o mais difícil possível, tanto que na situação em que eu saí, outros companheiros que não teve a mesma instrução que eu tive, não teve a oportunidade de se conscientizar da maneira que eu me conscientizei, eles foram recorrer ao senhor secretário da Justiça para voltar para a prisão. Pois é, aí nós temos a sua fala, o seu depoimento na época, em 1984, né, no RTC Debate, que era um programa da TV Cultura. Sim. E voltando àquela pergunta que eu tinha feito antes da gente ver esse seu depoimento aí, você está falando exatamente isso, né? A dificuldade de reintegração. E isso em 1984, nós estamos agora terminando, já ultrapassamos a primeira década do século XXI e tem uma modernidade, uma contemporaneidade, uma atualidade esse seu depoimento, não? Olha, a sociedade brasileira tem, em relação aos outros países, às outras culturas, algumas coisas que são sui generis, né? Eu acho que em nenhuma cultura se aprendeu a utilizar, a administrar a pobreza e a miséria como nós aprendemos a administrar. No sentido de que não é a descartabilidade das pessoas, como se faz no regime socialista, no comunismo, os lumpes, os inúteis sociais, que se matá-los não faz falta, né? No Brasil, não. O pobre, o miserável, o mendigo, o preso, a criança abandonada, todo mundo tem uma utilidade na sociedade. E em torno de cada uma dessas pessoas, de cada um desses grupos, se forma um imenso aparato jurídico, policial e administrativo para administrar essas situações e conduzi-las ao longo desse processo de institucionalização. Então, não interessa acabar com a pobreza, com a miséria, com a violência. O que interessa é criar a estrutura para administrá-la. Quando se fala nessa estrutura, você está pensando na questão da educação, por exemplo, o sistema de cotas?
Não, o sistema de cotas ou a perspectiva da educação social, da pedagogia social, é de provocar rupturas nessa lógica da produção e da reprodução da pobreza e da miséria, né? Então, o sistema de cotas, por exemplo, hoje o foco é acesso ao ensino superior, né? De certa forma, isso está bem avançado no Brasil, diversas instituições aderiram a isso. Eu já começo a me preocupar com o acesso dos afro-brasileiros, não à graduação, mas à pós-graduação, né? Dado... É o desafio que eu tenho feito a eles e alguns que trabalham comigo. Quando vocês chegarem ao mestrado ou doutorado, qual vai ser a sua preocupação de pesquisa? Que temáticas você vai trazer para a universidade? Qual a contribuição efetiva que você vai dar na construção do conhecimento que interessa ao seu grupo social? No caso, você está citando aí, isso que seria a concepção de pesquisa da própria universidade, né? Sim. A universidade já atingiu isso? Não exatamente por causa da composição do quadro de pós-graduandos e de docentes da própria universidade. Ainda é uma universidade elitizada, né? Portanto, as prioridades de pesquisa aqui têm a ver com inovação, com ciência, tecnologia, com desenvolvimento da tecnologia. O campo do social ainda não é uma prioridade para pesquisa dentro da universidade. E eu penso que só à medida em que adentro a universidade, e principalmente em nível de pós-graduação, pessoas oriundas das camadas sociais é que vão trazer essa temática do social enquanto objeto de pesquisa para a universidade. Bom, professor Roberto, nós chegamos ao final do programa, mas eu acho que a sua trajetória é de fato sensacional e é interessante sabendo que a grande preocupação não só com o Brasil, mas como um país como Angola. Então, toda a equipe Trajetória agradece muito a sua presença. Eu que agradeço a vocês todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Trajetória, que teve como entrevistado hoje o professor Roberto da Silva, que é da Faculdade de Educação da USP. Entre em contato conosco pelo nosso e-mail ou pelo nosso site. Até o próximo programa.